achado tão incrível jogar CS em Lan House, assim, que eu falo, isso aqui com certeza vai ser um negócio do futuro, né? E aí meu irmão que me salvava, o Marcelo, que ele me levava pros campeonatos, porque foi uns 2, 3 meses trabalhando para poder juntar esse dinheiro, e deu uma semana de computador comprado, e aí eles avisaram que a porta da loja estava aberta. Era meu primeiro nick. E naquela época era CS 1.6, e a minha mãe tava usando a internet. Ela tava mandando algum arquivo na internet na hora, e a internet era muito limitada, né? 2006, de repente a gente lagado. E aí o boneco do Celo teletransporta de um lugar pro outro, e ele acaba matando um cara mesmo assim. E aí o time adversário usa esse momento e vem dizer que a gente tava usando trapaça, né? Achado tão incrível jogar CS em Lan House, assim, que eu falo, isso aqui com certeza vai ser um negócio do futuro, né? Será que vai ser? Eu lembro de pensar, será que isso aqui um dia vai estar na Olimpíada? Será que eu vou poder jogar só isso na minha vida e tal? Eu gostava muito. E óbvio que naquela época era bem distante, né? Até porque em casa dava pra entender, né? Meus pais, porque era um negócio tão gostoso, assim. Acho que outros pais hoje em dia vão escutar isso também e vão acabar se identificando, né? Porque é tanto estímulo pro jovem e tal, que ele só quer fazer isso, vamos dizer assim, né? Meio que dá uma cegueira, assim. Então meus pais ficavam preocupados de eu querer jogar tanto, e na época ninguém pensava que podia virar uma carreira assim tão fácil, né? Então, cada minuto que eu tava jogando, eu não tava fazendo alguma coisa útil pro meu futuro, vamos pensar assim. Ninguém conseguia ver como os jogos podiam auxiliar a pessoa, ninguém podia ver que podia ter uma carreira nisso, então era muito difícil dos pais terem mente aberta. E você falou a sua pergunta foi quando que ficou mais sério, né? Eu acho que a coisa foi ficando sério passo a passo. Joguei primeiro no time dos meus irmãos, aí depois de um tempo, eu e o Celo só, sem o Thiago, a gente foi parar num outro time do interior de São Paulo, fez algumas viagens juntos, começou as primeiras encrencas em casa, porque eu era muito novo, tinha 14 na época, por aí, e queria viajar pra outra cidade jogar, e aí meu irmão que me salvava, o Marcelo, que ele me levava pros campeonatos, porque sem ele eu não ia poder ir, então se eu tava no time ele tinha que estar também, senão a gente não podia jogar. E teve uma vez que a gente foi pra Jaú encontrar o pessoal do Crashers, nosso carro fundiu o motor, nosso Uno, na estrada, a gente teve que esperar vir socorrer a gente, então teve várias histórias legais nessa época. E nessa época ainda eu tava muito no colégio, né, então era muito sobre terminar o colégio, ajudar os meus pais na loja de informática que a gente tinha, eu ajudava a formatar os computadores, às vezes vendia alguma coisa no balcão pros clientes, às vezes ia instalar alguma coisa na casa de um cliente, entregar um computador, arrumar alguma internet que não estava funcionando, então tinha essas coisas que eu fazia. Eu era escola, ajudar em casa e jogar. E aí começou a rolar meio que uma negociação com minha mãe, principalmente, em relação a quais horários eu poderia jogar. E começou a rolar um próprio incentivo de eu trabalhar corretamente, também trabalhar firme, porque eu queria comprar no próprio computador. Até tem uma história que eu juntei R$500 na época para comprar um computador, que era bastante dinheiro na época, foi uns 2, 3 meses trabalhando para poder juntar esse dinheiro. E deu uma semana de computador comprado, tava mega feliz, computador instalado na loja. Um dia bateram na porta da minha casa, de madrugada, e meu irmão tinha saído nessa noite, né? Então quando bateram na porta, e era a polícia que tinha batido na porta da minha casa, e aí minha mãe acordou assustada, falou, pronto, morreu alguém, tem alguém em casa, e a polícia batendo em casa, aconteceu alguma tragédia. E aí eles avisaram que a porta da loja estava aberta. E aí a gente, nossa, roubaram a loja, meu Deus do céu, vamos ter que ir lá ver. E aí quando a gente foi na loja ver... Eu tô lembrando dessa história. E aí quando a gente foi ver na loja, tinham roubado só o PC meu e o PC do Marcelo, meu irmão. Não tinham levado mais nada, né? Então, assim, dos males o menor, né? Tinha muita coisa na loja. Mas pra mim, dos males o pior, porque era o meu PC gamer, tinham levado embora, tava querendo jogar. E você tinha se esforçado tanto, guardado dinheiro. E aí a gente não sabia o que tinha acontecido, não sabia se tinha sido alguém da loja, a gente nunca conseguiu descobrir o que aconteceu. Sei que esse PC sumiu, os 2 PCs sumiram, e fui eu trabalhar um pouco mais pra comprar outro computador. Então, acho que até 2006, assim, comecei a jogar em 2002, né? Até 2005, 2006, era muito sobre sair do colégio, ir pras lan houses, e como eu não tinha muito dinheiro pra jogar em lan house também, eu tinha que me virar. Então tinha alguns amigos que entravam em cena, né? O próprio Nunes, o próprio Yoshio, o Sage, tinha uma galera que me emprestava, que custava R$1 naquela época pra jogar na lan house, 50 centavos, eles me emprestavam dinheiro pra jogar junto, aí eu passava a tarde na lan house, tinha hora que eu não tava jogando. E eles eram seus patrocinadores na época. Aí eles me incentivavam, aí nascia uma lan house no bairro vizinho, tinha uma que nasceu ali perto da Soldier, eu ia lá ajudar os caras a arrumar o computador, a instalar as coisas, configurar a rede, porque daí eu ficava meio patrocinado da lan house, podia jogar mais. Então eu realmente fui me envolvendo assim com as lan houses pra poder jogar o máximo que eu pudesse, assim. E ao mesmo tempo que eu ia pro colégio e tal. Não vou negar que era uma frenesi, assim, estar jogando, né? E de certo modo é um pouco preocupante isso, e hoje eu tenho mais consciência, mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu gostava muito, 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 e era muito apaixonado. E graças a Deus deu certo, né? Mas eu sei de histórias e sei de pessoas que acabaram não levando pro lado profissional e tiveram alguns problemas por estar tão engajado assim com o jogo.
Então tem um pouco de lado negativo nisso, mas ao mesmo tempo, acho que quando a gente gosta de alguma coisa na vida, a gente quer fazer ela e quer ir atrás, né? E aí foi indo. Então, voltando pra sua pergunta, quando eu comecei a achar que ia dar certo, eu acho que eu comecei a realmente sonhar assim que ia dar certo, quando eu comecei a ver que as primeiras equipes do Brasil iam viajar pra fora, né? Lá por ano 2003, 2004, eu via que tinha times como o MBR, GC, G3X na época, eram equipes que iam pra fora e iam fazer um bootcamp na Suécia, jogavam torneios. E em 2006 o MBR foi campeão mundial pela primeira vez. Inclusive o Fênix estava lá, Fênix, Kogu, NAC, El e Beat, se eu não me engano. O primeiro time campeão mundial do Brasil na SWC. Então era muito inspirador isso, assistir eles jogando. Naquela época era um pouco mais difícil de assistir os jogos, né? Não tinha transmissão. E isso que eu ia te perguntar mesmo, como era essa função de assistir, acompanhar? Você gostava, você acompanhava, você via os campeonatos? Tinha acesso, não tinha até acesso? Qual era o seu sentimento? Porque eu até consigo comparar com o tênis hoje, assim, porque eu gosto, mas era um hobby, eu não sou boa, eu não me esforço o suficiente para ir participar de uma competição ou algo assim. E como era para você ver tudo isso? Porque era um hobby, mas ao mesmo tempo você também já participava de algumas competições, então tinha o gostinho de acompanhar e tinha uma questão de você conseguir imaginar e querer que isso fosse a sua profissão. Num primeiro momento, assim, quando eu vi essas grandes equipes, eu nunca imaginava que eu pudesse fazer parte delas, no primeiro momento, sendo sincero. Porque eu jogava em times menores, times com meus irmãos, times do interior, e todas as vezes que tinha campeonatos de Lan House, assim, os times da capital, os times de São Paulo, eles iam pros campeonatos no interior de São Paulo e eles papavam tudo. Assim, eles eram melhores que os times do interior, então iam lá 40 equipes, 50 equipes, iam passar um final de semana num lugar, e esses caras de São Paulo sempre vinham e sempre eram muito melhores que os outros, né? Então eu sempre tava fora da panela, vamos dizer assim. Diferente? Eu acho que aprenderam a jogar o jogo em alto nível mais rápido do que o pessoal do interior, porque jogavam entre eles, né? O esporte eletrônico até hoje ele é assim, essas pessoas não jogam entre elas pra descobrir o que o outro faz, pra irem se atualizando, pra irem melhorando, elas ficam presas no próprio estilo de jogo, né? Então acho que a galera do interior jogava só ali entre as lan houses, eles foram pra campeonatos mais rápidos, se organizaram mais rapidamente, evoluíram mais rápido no jogo. Talvez as pessoas que começaram a jogar tinham mais talento também mais cedo. Então eles eram melhores do que a gente, e aí depois isso é uma bola de neve, né? Porque depois eles começaram a competir fora do Brasil e experiências de treinamento fora, então a coisa fica cada vez mais difícil de chegar onde eles estavam. E aí eu olhava esses caras jogando, tinha o desejo de vencê-los, né? E embora não pudesse vencê-los, ainda me divertia muito, porque paralelamente tinha uma competição, muitos campeonatos menores que a gente jogava e buscava ganhar, e era tão divertido quanto, né? Então a gente não ficava na necessidade de, nossa, eu tenho que vencer da Fúria pra valer a pena estar jogando CS. Não, só de estar ali jogando alguma coisa na Gamers Club hoje, como fazendo um paralelo, né? Já é muito divertido. Então nessa época a gente já se divertia muito jogando assim, e em 2006 eu fui jogar, na verdade aconteceu um evento, né, em 2005, se eu não estiver enganado, em 2005 aconteceu um evento que era patrocinado pela Samsung, que era o WCG, e a gente ganhou uma vaga online, era eu, Celo e 3 amigos lá de Bauru, de AU, a gente ganhou um campeonato online e fomos acusados de estar usando trapaça. Tem uma história muito engraçada que o Celo tá numa jogada comigo, e naquela época era CS 1.6, e a minha mãe tava usando a internet, ela tava mandando algum arquivo na internet na hora, e a internet era muito limitada, né, 2006, se alguém mandasse um arquivo, mandasse uma música, uma foto, qualquer coisa que você enviasse na hora que estavam jogando, já subia o ping e tinha que gritar em casa, né? Meu Deus, quem tá usando a internet? Tá usando a internet. Para de usar. E aí a gente tava jogando esse campeonato, minha mãe começou a usar a internet, obviamente, chegou em casa, depois do trabalho, não sei o quê, de repente a gente lagado. E aí o boneco do Celo teletransporta de um lugar pro outro e ele acaba matando um cara mesmo assim. E aí o time adversário usa esse momento, né, que acontece um kill meio estranho, o jogo meio que não processa isso direito, e vem dizer que a gente tava usando trapaça, né? E aí esse campeonato foi muito complicado, porque toda a comunidade achou que a gente tava chutado. Os caras acham que chegaram até a desclassificar a gente. A gente entrou com um advogado dizendo que a gente ia jogar o torneio, não sei o quê. Sei que a gente foi pro torneio sem ter ajuda de custo, tipo, a gente teve que se virar. Tava todo mundo de avião, a gente teve que ir de ônibus, eu não lembro, teve um puto rolê assim, Belo Horizonte. E aí, pra ajudar, a gente chegou lá e todo mundo nervoso, todo mundo sendo acusado de trapaça, a gente não conseguiu ir tão bem no torneio e saiu como se todo mundo tivesse não conseguido jogar na lei, sendo zoado por todo mundo que a gente tava chutado, né? Então aconteceu isso daí em 2005 e em 2006, no mesmo torneio, um ano depois, eu fui mais uma vez pro campeonato. Esse foi no Play Center, que tinha em São Paulo. E aí, em 2006, eu ganhei como atleta revelação do torneio. Então, foi a primeira vez, assim, que eu me destaquei bastante, assim, em termos nacionais. Eu tava jogando bem em equipes menores, não cheguei a ficar perto de vencer o torneio nem nada, a gente ficou em sexto no campeonato, mas eu fui atleta revelação. Então, acho que essa foi a primeira vez, assim, respondendo a pergunta, antes, quando eu achei que pudesse dar certo. Quando eu fui atleta revelação em 2006, eu falei, realmente estou jogando num nível legal. Nossa, bem bacana. E mudando um pouquinho de assunto, me conta, da onde que surgiu o seu nick?
É Fallen? É Fallen? Como que é? O meu nick, no primeiro momento, quando eu tive que escolher um nick, que acho que todo mundo passa por isso no CS, vai lá, tem que se identificar de algum jeito, né? A primeira vez eu escolhi Arcanjo, era o meu primeiro nick. Era Arcanjo com 0 no final, uma coisa assim. E aí, com o passar do tempo, eu perguntei pro meu irmão mais velho, Marcelo, qual nick eu deveria usar, que eu queria trocar de nick. E na época ele jogava um jogo de cartas chamado Magic the Gathering, ele era meio viciadinho em colecionar os decks e tal, tem um monte de cartinha. E aí ele pegou uma cartinha lá e falou, por que você não usa esse daqui? Fallen Angel. E aí o meu já era Arcanjo e tal, eu falei, pô, gostei desse daqui, bateu com o meu nick. Aí eu comecei a usar Fallen Angel, era Fallen com FN maiúsculo, aí tinha uma estrelinha no meio e era Angel com A e o L maiúsculo. E aí com o passar do tempo, depois eu tirei o Angel, ficou só Fallen, porque todo mundo só chamava de Fallen também, então o Angel foi perdendo sentido. E aí ficou Fallen, então veio daí meu nick desde então, desde faz uns 20 anos já ou mais.